Não vamos falar do Marte 1 agora, não? Vamos voltar um Não, pouquinho? então, O que é você quer uma falar? pergunta. Eu tô curioso. Assim, não tem como a gente não falar de Marte 1, porque Não tem como. assim, pra quem vive numa bolha, Marte 1 é o filme da produtora deles que foi considerado pra representar a gente no Oscar. Enfim, ele tava lá naquela lista e foi avançando nas etapas, né? Acabou que não passou, porque esse povo não sabe de nada na vida. Mas a gente que é mineiro, que é bairrista, na minha cabeça, pelo menos, já ganhou. Na minha cabeça, Marte 1 tem um Oscar. Porque botou ali na mesma minha também, frase. claro. Pronto. É muito então, bom assim, mesmo, não gente. tem muito como fugir. E o filme é maravilhoso. Quem não assistiu, assista, dá um jeito, vai valer a pena. É. Mas a minha questão, assim, você tá falando de todo esse processo e que rola diferença no filme mesmo. Quanto dessas diferenças são intencionais? Tipo assim, não, esse a gente quer que vá pro Oscar. Tipo, esse a gente vai investir pesado. Ou isso vem, essa diferença de Marte 1 ser um filme mais robusto, digamos assim, é por causa do edital? É uma intenção sua? Até onde que vai Já isso, foi assim? pensado, talvez? É uma ótima pergunta, né? Eu acho assim, essa coisa da intenção de ir pro Oscar É consequência? nunca fez parte assim da realidade, porque só para também as pessoas entenderem, né, o que significa, né? Todo ano tem uma comissão que se junta no Brasil para escolher qual que é esse filme que vai representar o Brasil. Porque cada país escolhe um filme, né? Não tem como país escolher mais de um. Antigamente, né, era dentro do próprio governo que tinha isso. Hoje é a Academia Brasileira de Cinema, que escolhe isso de forma independente. São pessoas que estão, assim, Que legal, não sabia. em várias profissões, várias funções dentro do cinema, que se juntam, são indicadas, assim, são convidadas. Eu tô na desse ano, inclusive, para escolher o que vai tentar o Oscar no final desse ano, começo do ano que vem, né, o Oscar 2024, né. Então, a nossa percepção dos filmes que eram selecionados até acontecer isso com Marte 1 é que eram muitos filmes do Mercadão, Rio, São Paulo, do Eixo. A gente não via muito, tanto que a gente sequer tinha inscrito os nossos filmes anteriores. Só que o que aconteceu é que o Marte 1 foi um filme que estreou em janeiro do ano passado no Festival de Sundance, que é nos Estados Unidos. E por causa disso, ele também... O Festival de Sundance é um dos maiores festivais de cinema independente do mundo, né? E por causa disso, ele passou muito nos Estados Unidos. E o Oscar é, de fato, uma festa americana, né? Então isso, de alguma forma, colocava o Marte 1 naturalmente com credenciais para essa disputa. Só que quando a gente planejou lançar o filme, a gente não sabia, né, que ele passaria por todo esse lugar. Estrear no Festival de Sundance foi algo que a gente almejou, de fato tentou, né? A gente nunca tinha passado nenhum filme lá, mas a gente não almejou no sentido que a gente fez o filme pensando... A gente não fez o filme pensando que poderia estrear em X ou Y. A gente fez a história da melhor forma que a gente achava que tinha que ser feita. Dito isso, quando a gente tem a história pronta, a gente conhece perfis dos festivais. Tem festivais que tem um olhar mais para certo tipo de filme. Tem festivais que são festivais só de documentário, por exemplo. Festivais que são só de ficção. O Festival de Sundance, ele tem um perfil meio de filmes guiados por personagem. Teve um filme brasileiro que não sei se vocês assistiram, que chama Benzinho, que era um filme meio de família também, não parecido com Marte 1, mas no mesmo terreno, por assim dizer, que já tinha passado lá. Então a gente achava que a gente tinha uma chance lá, o que nos fez inscrever o filme lá e tentar. Ao dar certo, né, a gente sincroniza meio o lançamento do Marte 1 aí com uma certa estratégia de Brasil, né, para tentar o Festival de Gramado, que é um festival que tem muita repercussão de mídia, aí sim uma estratégia, né? Vamos tentar estrear em um lugar que tem uma cobertura de mídia muito grande. E a gente pensou, vamos tentar o Festival de Gramado e entrando, né? O festival era no meio do ano, a gente lança o filme uma semana depois. Que a gente já pega essa mídia que o festival pode ter, que já vai ajudar espontaneamente no lançamento. Porque não temos dinheiro para ter outdoor na rua, para ter cartaz do filme na mesa da praça de alimentação. O marketing básico, né? Exatamente. Então, uma ideia de tentar jogar com as armas que a gente tem na mão. Não sabíamos se íamos entrar em Gramado, mas felizmente rolou, deu certo. E foi bem assim, um conjunto de fatores que ajudou. Porque de fato teve muita mídia em Gramado. E em Gramado essa lógica do Oscar pegou mais. Assim, as pessoas começaram a falar disso lá. Que esse devia ser o filme escolhido pro Oscar. E aí o que ajudou foi que assim, o Marte 1 estreou, se não me engano, 2 semanas depois que ele estava em cartaz, a gente foi selecionado. Então isso fez com que um filme que talvez ficaria 1 mês em cartaz, ficasse 7 meses em cartaz, né? Só de estar com esse nome Oscar do lado. Então, para voltar à sua pergunta,
não é bem como se a gente tivesse planejado cada passo para ser o selecionado pro Oscar, porque a gente sequer sabia que isso de fato seria possível, mas a partir de certo momento a gente entendeu que essa era uma possibilidade por coisas que foram acontecendo, né? Por nossas tentativas terem dado resultados em X e Y. Né? Mas vocês inscrevem. Sim, total. A gente Mas escreveu... Pra essa comissão do Oscar, por exemplo, vocês inscreveram. Isso, escrevemos o filme entendendo que não, esse é um filme que, diferente até dos nossos outros, talvez de fato tenha alguma chance, assim. E essa inscrição é uma coisa básica? Você manda o link, manda o roteiro? Sim, é uma coisa paga básica. pra isso ou não? Não. Agora eu não lembro, mas eu não acho que não. Acho que não é uma inscrição que se Mas paga, aí não. quando você inscreveu pra essa comissão do Oscar, vamos. Ou não, vai dar certo. Naquele momento, por essas questões que eu falei, que a gente já tava com 6... Pensar que se o filme estreou em janeiro, a gente já tava com 6 meses com o filme passando muito nos Estados Unidos. Entendi. Então, falar, o público americano gostou desse Curtiu. filme, tá gostando. Já tinha saído entrevista minha nas revistas e tal, uma certa repercussão, né? Não era uma coisa que a gente achava distante. A gente pensou, olha, faz sentido se esse filme for selecionado, assim. Eu acho que é um filme que tem uma chance de fazer uma repercussão. Então, no momento que a gente inscreve, eu não achava que a gente tinha poucas chances. Eu não sabia se as pessoas iam topar quebrar esse, entre aspas, protocolo do que foi a história até então. Porque esse foi o primeiro filme mineiro, né? Sim. Indicado. Então, assim, sabe? A gente sabe que a gente tava num jogo em que a gente não era... necessariamente, a gente era um peixe fora d'água um pouco, né? E quando chega essa resposta falando sim, vocês vão concorrer ao Oscar, é uma surpresa? É surreal? Foi uma mistura disso, da gente achar, olha, eu acho que esse filme faz sentido ser escolhido, ao mesmo tempo bate um pouco essa onda de nossa, então agora a gente vai fazer uma campanha do Oscar, né? Aí é uma misto de surpresa também porque desde então aí foi assim, um trabalho insano, né? Imagina. Que começou e que o segundo semestre do E ano o celular passado... não para de tocar. Tipo assim, nossa, quem que é essa produtora? Quem são essas pessoas? Imagino muita gente ligando até pra entrevista mesmo, né? Não, é porque isso também mudou a forma como o Marte 1 estava sendo visto no Brasil, né? Pelo fato de ser um filme que estava em cartaz, o que foi muito legal é que toda essa tensão que veio de um filme que todo mundo podia ver, né? Muita gente já tô tinha curioso, visto. vou lá ver. Foi o que aconteceu comigo. Não, e outra coisa, assim, esse sentimento que até vocês compartilharam aqui um pouco quando a gente chegou hoje, e brincando essa questão da figuração, quem já tinha visto o filme e quem estava assistindo, realmente tomou essa coisa desse filme é meu, assim. Eu quero o meu Oscar. É o que a Gil falou, a gente é várias raparrista, pessoas, né? várias pessoas me Mineiro. falaram isso, assim. Então, teve essa sensação de que... E até fora de Minas, teve essa sensação de que eu nunca não tinha visto isso acontecer com os outros filmes que foram selecionados nos outros anos, de realmente ir para os braços do povo, assim. As pessoas estarem ativamente em busca desse Oscar. Como que eu posso ajudar? O que é que eu faço? Isso foi incrível, incrível. Eu lembro de quando Central do Brasil, né? Eu não lembro. Eu lembro assim... Sim, total. Minha mãe falava... A gente era muito crente, né, minha mãe? Não vamos pra igreja porque hoje a gente vai assistir Central do Brasil, porque é um filme brasileiro e vai pro Oscar. E aí eu já era um menino camponesa. Eu já imaginava que vestido que ela vai usar no tapete vermelho. Muito bom, né? Muito Tem essa bom. coisa, não tem? Claro, claro.